Tema da mensagem: um profeta alinhado. Aleluia. Existem profetas desalinhados. Existem pessoas que estão na igreja e falam mentira. Conhece alguém assim? Existe na igreja pessoas que fazem fofoca, sim ou não? Existem pessoas que estão na igreja e não vivem, não lê a Bíblia, não oram. Existe gente assim? Então a Bíblia está dizendo que existia profetas que prediziam inverdades e, como é que se diz a palavra? Afagavam o ego do rei. Porque quem trabalha com o rei tem comida boa? Vamos me responder, gente, vamos lá. Quem trabalha com gente que tem dinheiro tem comida boa? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas quem está do lado do rei ali só falando coisa boa, tem coisa boa? Tem. Vai para as festas de graça junto com o rei? Vai. Sai de carro bonito com o rei? Sai. Aproveita as belezas do rei. Já viu aquelas babás que andam com as suas senhoras? A babá, ou melhor, a irmã do Tuninho trabalha assim. Quando o patrão dela sai de navio, ela vai de navio com um bebê. É bebê, Tuninho, que ela trabalha? Ela aproveita a viagem também com os seus patrões. Quando o patrão vai para a Disney e tem que cuidar do bebê, ela vai para a Disney com o bebê também, porque o bebê quer aproveitar. Então a babá vai junto. Então nós entendemos que nesses tempos de Micaías, as pessoas afagavam, enchiam o ego do seu rei. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: nunca fale mentira para agradar alguém. Fale a verdade, porque a verdade vos... Isso, repita aí, gente. A verdade vos libertará. Não é a mentira. Deus não trabalha com mentira. Deus trabalha com a verdade. E uma coisa bonita na vida de Micaías, que ele tinha um significado para o seu nome. O nome Micaías significa aquele que é como Jeová. Se ele é como Deus, é porque ele fala a verdade. É porque ele vive, paulista, na verdade. É porque ele anda na verdade. É porque ele pensa na verdade. É porque o seu corpo é da verdade. Então quem anda com a verdade é igual a Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós iremos refletir a glória de Deus. Porque quando Ele nos fez, Ele fez a imagem e semelhança sua. Se nós somos a semelhança e imagem de Cristo, por que fazemos coisas que Cristo não faz? Então Micaías, ele é um profeta no meio de vários profetas, no meio de vários reis que estão falando em verdade. E eles estão partindo para a guerra, para a Síria, Ramote Gileade. Eles estão partindo para uma batalha em que eles não sabem se vão vencer ou se vão morrer. Bem, Micaías sabe a verdade, mas os 400 profetas de Acabe não sabem. Deixa eu falar uma coisa para a igreja que está aqui hoje. Quem trabalha com a verdade, muitas vezes não é aplaudido. Escuta bem. Quem trabalha com a verdade, muitas vezes as pessoas não andam com você. Porque tem gente que gosta de dar jeitinho em tudo. Quem gosta de dar jeitinho é porque gosta de fazer coisas fora a parte. Ah, pastor, mas existem exceções para algumas regras. Sim, mas quando eu transformo as regras em exceções, você pode acender a luz vermelha que tem alguma coisa errada aí. Aí você começa a aceitar para dentro da tua casa coisas que não são de Deus, e isso vão apagando a chama do Espírito que está dentro de você. O que Levítico 6 vai dizer? Que todo dia o sacerdote tinha que fazer o quê? Levar lenha para o altar. Toda vez que ele levava lenha, significava que o fogo nunca iria se apagar. Não é só o fogo do altar, é o fogo da vida conjugal, é o fogo do amor ao próximo, porque isso tem que estar aceso dentro de nós. Nós temos que ter uma lâmpada constantemente acesa dentro de nós, para pregar o evangelho, para falar do amor, para pregar a verdade, para ser sincero com as pessoas. Nunca foi fácil a vida cristã, Deus nunca prometeu, o Senhor nunca prometeu isso, mas a Bíblia chama Micaías no meio de um povo de Samaria, e eles estão falando que eles
estavam dizendo para Acabe que ele iria vencer a guerra contra os sírios. E Micaías, que tem por nome, ele é como Jeová, ele é um profeta de Samaria, numa cidade pequena. Ele estava preso, confinado, talvez por ter anteriormente falado alguma coisa que não agradou a quem? O rei. Acabe encontra com Micaías e fala para Josafá, rei Josafá de Judá: Josafá, toda vez que esse profeta chega aqui, ele fala o quê? Ele fala mal de mim, que nada que eu vou fazer vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Se alguém de Deus falou para você que não é para fazer, por favor, não faça. Se alguém de Deus disse para você, se o teu pai e a tua mãe, alguém que preza pela sua vida, se os teus avós que prezam pela tua vida, se o teu pastor, os seus líderes, o seu patrão que quer que você faça o melhor para a sua empresa, preza pela sua vida e paga o seu salário, se ele quer o seu melhor, por que não fazer o melhor? Ah, mas o caráter dele está difuso, ele tem problemas de caráter. Pois bem, eu não sou ele. Como as nossas mães diziam, você não é todo mundo. Então Micaías está enfrentando isso e ele está preso. E antes de ter dado uma profecia para Acabe, rei de Israel, ele estava confinado. Só que Josafá, ele vai chamar os profetas, ou melhor, Acabe vai chamar os profetas. No capítulo 22, versículo 6, olha o que diz aí. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Eles estão dizendo: meu rei Acabe, pode subir. Ele vai consultar os profetas. E os profetas de Ramote de Gileade não, de Acabe, estão dizendo que é para ele ir e usar o nome do Senhor. Vai, porque o Senhor é contigo. Tem coisas na nossa vida que, se a gente pudesse se arrepender de ter feito, a gente não teria feito, porque sempre para tudo o Senhor nos avisou. Ramote de Gileade está vindo contra o povo de Israel. E agora Micaías, que por nome é igual a Jeová, ele precisa purificar a casa de Deus. Para purificar a casa, para limpar a casa, tem que tirar a sujeira do chão, sim ou não? Tem que gastar dinheiro com material de limpeza, sim ou não, irmãos? Material de limpeza é barato? Quando a gente compra o barato, o que acontece com aquele material de limpeza? É uma porcaria, não dura e não tem cheiro de nada, só na hora. Eu fui numa das empresas de perfume aí, não vou falar o nome para não divulgar ela. Eu fui numa empresa de perfume e existia lá, quem trabalha com perfume deve saber disso. Existe a fragrância original e existe uma colônia. A colônia não é a fragrância original. A colônia você vai comprar um perfume por R$700, mas a colônia você vai pagar 180. Aí você, é o mesmo cheiro. Passa uma hora, o cheiro some. É a mesma coisa os profetas de Acabe. Eles só sabem profetizar para encher o ego do rei. Mas eles estão profetizando, acreditando que algo vai acontecer, mas eles dizem até o nome do Senhor, pregam até a palavra e profetizam pelo Senhor, mas não tem nada de profeta de Deus. A melhor coisa para a vida cristã é o tempo. Só o tempo vai mostrar quem é e quem não é. É por isso que na porta do céu ela é... Não é todo mundo que vai entrar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para buscar aquilo que se havia perdido. E ele veio buscar todos que pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas vindo o Filho de Deus, veio para resgatar tudo aquilo que se havia perdido. Mas a porta continua estreita. Então viver o Evangelho é abrir mão das vozes dos profetas, que é a maioria. Um profeta, Antônio, Micaías, para 400 profetas de Acabe. Lembra você de alguma história de algum profeta? Profeta Elias.
Levanta um altar, estava falando isso hoje aqui, em 1 Reis, capítulo 18, estava falando alguma coisa a respeito disso. 1 Reis vai dizer que Elias prepara um altar. Ele não coloca lenha, ele não coloca folha de papel, ele não coloca palha, ele coloca pedra e água. Desde quando o fogo consome pedra ou consome água? Ela só vai evaporar, mas consome madeira, madeira que vai pegar fogo. Mas ele afronta os profetas de Baal, porque era um homem só, mas ele tinha intimidade e alinhamento com o Senhor. É a mesma coisa, Micaías está enfrentando a mesma história. Após a história de Elias, vem a história de Micaías. Ele está enfrentando 400 profetas que estão dizendo que o rei Acabe vai vencer a guerra, e Micaías está dizendo que não. Deus está dizendo para a gente que tem muitas coisas que a gente precisa abrir mão, que a gente precisa jogar fora, que a gente precisa jogar no lixo, porque essas coisas afrontam a vida com Deus. Chegou um jovem abençoado, seja bem-vindo, meu filho. Deus te abençoe. Você pode aplaudir pela vida do visitante? Deus te abençoe, meu filho. Algumas palavras vão nos confrontar. Alguns textos da Bíblia, mas o pastor Marcelo não tem filtro, irmãos. Quando a Bíblia está dizendo que é para fazer, e é para fazer. Quando Deus diz que é para parar, é para parar. Quando diz Deus que é para avançar, é para avançar. Quando Deus diz que não vai acontecer, não vai acontecer. A gente precisa entender que nesses tempos de hoje, 2023, o Brasil vem passando por uma potestade que domina o Brasil, que domina outras nações. Pessoas estão sendo oprimidas a fazer algo que não quer. Daqui a um tempo a gente não vai ter nem direito de ir e vir, porque a opressão está tão grande, irmãos, ainda mais contra o Evangelho, porque falaram que o Brasil era o terceiro maior país do Evangelho. Então as potestades que foram mandadas do inferno vieram para destruir o Brasil. E a Bíblia diz que esses profetas de Acabe, eles haviam falado que Acabe iria vencer e iria tomar posse de um lugar chamado Ramote Gileade. Não sei se você lembra, há uma música da Lagoinha que diz assim: há um remédio em Gileade, a cura em Gileade. Mas a palavra Micaías significa aquele que é igual a Deus, que está levando a purificação. Não seria legal o povo de Israel vencer essa guerra e entrar em Ramote Gileade para ser curado? Sim. Mas só que a gente quer vencer a guerra sem estar curado. Eu quero entrar numa batalha sem estar em oração. Eu quero interceder por pessoas, mas eu não leio a palavra. Eu quero estar na igreja, mas eu não amo o próximo. Eu quero pregar nas ruas, mas eu não tenho caráter. Eu quero falar do amor de Cristo para as nações, mas eu não consigo responder minha mãe bem. O que foi, velha? O que você quer? Como é que eu vou ter um caráter de Cristo se eu não vivo Cristo no meu caráter? Eu preciso ter o caráter de Cristo. Ramote Gileade significa lugar rochoso e de cura. Significa que para chegar a Ramote Gileade, eu vou ter que passar por algumas pedras. Diga comigo, pedras. Eu vou ter que chegar em um lugar de pedras, lugares difíceis. Construir uma casa é fácil. Tem que fazer a fundação. Tem que botar um concreto bom para construir casa perto de linha de trem, de rua. O concreto tem que estar bem. Olha que coisa boa. Olha para essas paredes. Não tem uma rachadura. Você já prestou atenção nisso? Tem alguns defeitos aí que tem normais. Rachaduras. Não tem. Por que não tem rachadura? Porque foi feito com bastante concreto, com bastante cimento e de qualidade. Não adianta comprar CP4, CP3, quando eu tenho uma rua com carros e do outro lado eu tenho o quê? O trem, que toda hora passa, trepida a terra. Já sentiu tremer a terra quando passa trem lá? Até ônibus, eu sinto. Ramote Gileade significa lugar rochoso e de cura. Agora o povo que estava lá não estava curado. O povo que queria tomar não estava curado. Algumas coisas não vão acontecer porque a gente não está curado. Algumas coisas Deus não vai dar porque a gente não está preparado para receber. Como é que Deus vai dar um carro para quem não tem carteira de motorista? Ainda mais nos dias de hoje, que o DETRO está fazendo blitz em todos os cantos.
Como é que Deus vai dar uma moto para a gente se a gente não tem a carteira de moto? Como é que Deus vai dar condições de eu casar se eu não tenho casa? Porque quem quer casar, quer casa. Olha o ditado aí. Como é que eu vou seguir a Cristo se eu estou ouvindo os 400 profetas de Acabe? Para Elias, os profetas de Baal. Eu não posso ouvir a multidão. Eu tenho que fugir da multidão e fazer como uma mulher do fluxo de sangue. Tocar somente em Jesus. A multidão está ali, mas eu tenho que tocar em quem pode me curar. Está dando para entender? Eu só posso tocar em quem pode me curar. Aí eu vou tomar Ramote Gileade. A profecia está errada. Eu vou ficar em Ramote Gileade. Eu não sou curado. Eu não tenho cura. Eu não fui transformado. Josafá chega, rei de Judá. Eles estão assentados no trono, aguardando a visita de Micaías. Profeta, eu estou em 1 Reis 22, tá bom? Você aí, se quiser ler depois, tá bom? Pode acompanhar. Ajuda ele aí depois, tá bom, gente? 1 Reis 22. A Bíblia vai dizer que Josafá significa Jeová é o meu juiz. Ajuda ele lá, Antônio. Jeosafá ou Josafá, que significa Deus é o meu juiz. Ele chega como rei de Judá, porque os reinos de Israel foram divididos. Eu estou contando história para você, para a gente entender a história. Os reinos foram divididos, e qual é o trabalho de Micaías? Uni-los. Só que Acabe não está ouvindo Micaías, ele está ouvindo quem? 400 profetas. Por que algumas coisas não acontecem? Porque a gente está ouvindo a multidão, os 400 profetas, e não estamos ouvindo o homem de Deus. Josafá, o justo, ou Deus é o meu juiz. O rei de Judá, descendente de Davi, Josafá também. Ele quer purificar os reinos divididos. Por isso que Gileade para Acabe será purificado. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele intervém. Acabe, eu sou rei de Judá, você é rei de Israel. Não vai para essa batalha sem antes consultar o homem de Deus chamado Micaías. Mas Josafá, sentado no trono, lá na praça, na frente de todo mundo, bem arrumado, bem alinhado, bem bonitos, como reis, imagina ouro para todo lado, aqueles grandes tronos. Eu não vou chamar Micaías, porque toda vez que ele vem perto de mim, ele fala coisa ruim. É porque você não está assim, não fala assim dele. Olha o que ele fala aqui, cadê? Versículo 8 de 1 Reis 22, no finalzinho. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Não fala mal dele não, um bom rapaz, um rapaz de Deus, pequenininho, um cara de Deus. A família talvez não seja conhecida, não tem várias vezes Micaías escrito na Bíblia, mas é um rapaz de Deus. Não fala assim não, rei. Vamos ouvir o que Josafá tem para falar. E a Bíblia vai dizer que ele vai até o encontro do rei. E a Bíblia diz no capítulo 22, versículo 9 assim: então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Tem algo profético nesse versículo 9. A Bíblia vai dizer que chamou um eunuco. Eunuco era por si só um servo, um escravo do rei, muitas vezes negro, ok? E eles cuidavam da casa do rei. Por isso que Neemias também era um servo, talvez um negro, talvez um escravo. E na verdade ele tinha, o rei tinha posse dele, que era Tarxerxes, e ele cuidava de Neemias. Isso eu estou falando da história de Neemias. É por isso que quando ele vai visitar os muros de Jerusalém, ele pede ao seu rei cartas, que significa passaporte. Eu só posso entrar em outra terra se o meu rei autorizar. Mas voltando aqui para 1 Reis, capítulo 22, versículo 9. O rei de Israel chamou um eunuco. Olha só, vai lá e chama depressa a Micaías, filho de Imlá. Por quê? Porque tinha muitos Micaías ali, mas especificamente
filho de Ilá. É por isso que é chamado Jesus de Nazaré, porque tinha Jesus de Jerusalém, Jesus de outras cidades, Jesus dos profetas ali. Era um nome comum, como no Brasil, José e Maria. A Bíblia vai dizer que pede para ele trazer depressa, e chama um eunuco, vai lá e chama esse cara para eu ouvir, porque Josafá está aqui me perturbando para eu trazer o querido Micaías. Versículo 10, vamos agora por parte para a gente entender essa história. O rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam sentados nos seus tronos, vestidos de vestiduras reais, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. A Bíblia vai dizer que aqueles reis estavam assentados nos seus tronos, e a Bíblia vai dizer que eles estavam arrumados, bonitos, cheirosos, achando Acabe que ele iria ter vitória contra os sírios. Tem inimigos, irmãos, que se preparam para destruir a nossa vida espiritual. Tem inimigos que entram na igreja para minguar e interferir no posicionamento dos servos, e traz para a igreja divisões. Existem inimigos que têm tronos, porque o inimigo não vem com essa, não é qualquer um não, irmãos. Tem poder também, mas não tem todo o poder. Que eles fazem reboliços na cidade. E a Bíblia diz que esses reis não estavam dentro do palácio, eles estavam onde? Na praça. Sabe para quê? Para mostrar para todo mundo que seria vitorioso. Mas esqueceram que tinha um cara, profeta de Deus, chamado Micaías. Escuta bem, igreja, presta bem atenção. Você é profeta de Deus. Posso ouvir um aleluia? Vocês são profetas do Senhor. O que a gente falar hoje aqui diante de Deus vai acontecer poderosamente. Pode ter milhares e milhares de inimigos sobre o Brasil, porque existe uma opressão querendo tirar a igreja, destruir a igreja, afastar a igreja, quebrar a igreja, jogar impostos, jogar muita coisa, destruir a nossa vida financeira, destruir a prosperidade do Brasil. Isso não vai acontecer, porque ainda tem profeta no Brasil. Amém ou não amém, igreja?